Meu Deus, eu vou aplicar prova para vocês segunda-feira. Vocês estão contentes, pessoal? Sim! Deixa eu ver se eu acendendo a luz melhora. Não, é que eu que tô morena, mulata, né? É isso, por isso que eu tô A escondendo. internet tá travando aqui. Tá travando? Ai, meu Deus, será Tá. que sou eu aqui? Acesso à internet. Não, é aqui onde eu tô mesmo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque tá aparecendo um aviãozinho. Um aviãozinho não tem nada a ver, né? Deixa eu ver só se tem alguma coisa. Modo avião, desativado, Wi-Fi. Não, tá conectado aqui. Então tá, beleza, jovens. Ô, beleza. Vamos então para a nossa aula. Eu vou fixar aqui primeiro os pontos que eu vou pedir na prova para vocês. Vamos lá. Tudo, tá bom? De ponto fixado? Ninguém falou nada, quem cala consente. Ah, não, professora, eu tô rindo como uma louca. Bom dia. Dia! Ui! Tudo. Aí todo mundo fica quieto, né? O que você perguntou, professora? Eu tava mudando aqui a Aí posição vamos dos fixar negócios. os pontos da prova. Aí eu falei tudo, aí ninguém falou nada, então vocês consentiram. É para ter Ah, vou tudo. pedir que eu fiquei sem ouvir de novo, tá bom? Então vamos lá, jovens. Ó, eu vou perguntar para vocês sobre. Anotem aí, deixa eu anotar aqui também, senão eu fico falando e nem eu sigo o que eu falo. Deixa eu pensar. Eu vou perguntar sobre fixação da pena, que a gente aprendeu que são de 3 fases. Fixação da pena. Depois, liberdade condicional. Peraí, deixa eu colocar aqui teoria das penas. Vai estar bem facinho a prova, tá, gente? Das 20, se eu acertar 8, eu posto. Sursi. Vou dar prescrição. Tá faltando coisa. Medida de segurança. Tá bom. Professora, bom. qual é o segundo ponto? Liberdade condicional. Tá. Então, vamos lá. Dosimetria, né? Que é fixação da pena. Liberdade condicional. Sursi. Prescrição. Medida de segurança. Beleza, galera? A gente vai falar um pouquinho como que eu vou fazer a prova, né? Serão 20 questões de verdadeiro ou falso. Pretendo contar uma historinha ou fazer uma afirmação, né? Aí vocês vão dizer se essa minha afirmação é verdadeira ou é o conto do vigário, né? O conto do vigário vocês colocam em falsa. Se for verdadeira, põe verdadeira. Enfim, simples. Quando que vai estar disponível a nossa prova? De domingo para segunda, meia-noite do domingo, espero que eu consiga lá disponibilizar. Não pode disponibilizar antes, né? Mas de qualquer maneira também eu não fiz. Vou fazer a prova. Primeiro eu vou fazer 2 dias de jejum para ficar bem pé da vida, né? Ficar com raiva, sem o açúcar que dá toda a alegria da gente de viver, né? E aí eu faço a prova de vocês. Combinado, galera? Tá tudo bem assim para vocês? Quem sabe eu dou uma Tá tudo bem, não, porque desinchada. se a senhora ficar sem açúcar, a senhora vai ficar muito irada e a É, prova vai ser muito difícil. aí eu vou dar risada na hora de corrigir. Ai, que horror. Professora, posso fazer uma pergunta, por gentileza? Pode? Aquela questão lá do negócio do Mioava, a professora Lu falou que não tem problema Não, não não fechar a tem, questão. Marisa. Não tem. Falei para você. Olha só. O AVA, ele entende como questões dele, ele entende, desculpa, como questões do professor, como coisa que não pertence a ele,
né? Então, Uhum. se tiver uma questão do professor ali, ele entende como não é dele. No caso da Luciana, que eu te expliquei, o que aconteceu? Ela deu uma prova, só que ela errou na hora de colocar o período de prova. Então, a prova encerrou antes do prazo. E aí a gente teve que abrir a prova novamente. Ela abriu. Então, aquela ali ninguém consegue fazer. Então, não tem jeito. O AVA vai ficar faltando. Sabe aquela bolinha? Ela não preenche, o preenchimento em negrito não dá. Não, Não tem porque não problema tem nenhum mesmo, como. né? Não, não tem. Ah, A conta vai subir mesmo assim. Não tem obrigada. como. Ali é só um gráfico dizendo que falta alguma coisa. Falta e é impossível de fazer, né? Tá dizendo assim, ó, tem alguma coisa para fazer. Fica alerta que tem uma atividade. Mas se essa atividade não tem o que fazer, né? Já ouviu falar que quando não tem jeito, o jeito já foi dado? É mais ou menos isso. Não tem jeito. O AVA ele é limitado nesses aspectos, né? Ele devia separar ali na bolinha o que pontua, o que não pontua. Nesse caso, você não fazendo, não vai ter diferença na nossa vida, não. E muito obrigada pela indicação do curso de investigação de perícia criminal. Obrigada, viu? Ah, você vai fazer? Legal. O amém. Muito obrigada. Vamos lá para nossa aulinha então de hoje, pessoal. Continuando, né? Esse tema de prescrição, e aí a gente vai falar um pouquinho dele, e depois vamos adiantar, né? Vamos falar de ação penal. Eu acho que se eu der tempo de falar ação penal, eu incluo ação penal aqui na nossa prova, tá, pessoal? A Débora falou para mim aqui no Zap que tá pouca matéria. Então posso acrescentar ação penal para vocês Isso, também, professora. Isso. tá? Depois vocês pegam ela aí. Ela falou, nossa, professor, só isso? Pelo menos uns 15 temas para a gente estudar. Eu falei, tá bom, Débora. Vou fazer isso por você, que você é minha amiga. Vamos lá. Cadê eu aqui? Achei. Pessoal, eu tô chupando o nariz aqui, mas não é nada de grave, tá? Não se preocupem. É uma rinite que eu tenho que comprar um tal de um cristal aí, eu tô enrolando. Peraí, a minha gatinha fez algumas considerações aqui na nossa aula. Eu vou tirar as considerações dela, que ela deitou no teclado. Vamos lá. Onde que nós paramos na aula passada, pessoal? Professora, passado é passado, né? Não lembro onde eu parei. Olha lá. Eu estava falando para vocês, vamos rememorar a aula passada. Eu estava falando sobre prescrição. O que é isso? É uma matéria. Deixa eu deixar vocês no mudo aqui, né? Cadê os jovenzinhos aqui? Prescrição. Então, vai ser quanto tempo o judiciário tem para poder condenar uma pessoa. Essa é a prescrição antes de transitar em julgado, que nós chamamos de prescrição em abstrato. Depois, quanto tempo o Estado tem. Deixa eu ativar o mudo de vocês. Quanto tempo o Estado tem para executar a punição? Essa vai ser a prescrição executória. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Espécies de prescrição. Olha lá. Então, ela é separada em dois grandes grupos. Qual que é a melhor prescrição para o réu, pessoal? A melhor é essa daqui, prescrição da pretensão punitiva. Por quê? A gente luta para a pessoa não ter uma sentença desfavorável, né? Então, se ela não tiver uma sentença desfavorável, não vai incorrer em nenhum efeito da sentença. Como? Obrigação de reparar o dano, não vai ser reincidente se cometer outro crime depois. Então, esse tipo de prescrição vai ser: o Estado demorou tanto para agir, que nem conseguiu condenar. E do outro lado, eu tenho a prescrição executória. Aqui já existe uma sentença condenatória, porém não conseguiu cumprir porque o réu sumiu, não conseguiu prender, né? Não conseguiu fazer cumprir a pena. Aqui, essa prescrição só é boa para o réu, né? Porque ele não vai ser recolhido ao cárcere, mas ele
continua com todos os efeitos da sentença, ele continua com a obrigação de reparar o dano, ele tem uma sentença condenatória contra ele. E aí a gente precisa aqui verificar quais são os tipos de prescrição, né? Olha só, na prescrição da pretensão punitiva, nós falamos na aula passada, significa, né, perda do direito do Estado de punir, de aplicar uma condenação. Na executória, perda do direito de executar a punição imposta. Então, na primeira, nem chegou a condenar. Na segunda, condenou. Exemplo, pena de 15 anos em regime fechado, em inicial fechado. Só que o ser sumiu do mapa, né? Não conseguiu pegar ele para poder punir. Depois, voltando para a punitiva, ela ocorre antes do trânsito em julgado. Significa, pode ter sentença em primeiro grau? Sim, desde que essa sentença não seja definitiva. Se tiver sentença definitiva com trânsito em julgado, né, que é a mesma coisa, definitiva e trânsito em julgado, ela é executória. Olha lá, impede qualquer efeito de eventual condenação. Não vai ser reincidente, a vida vai continuar ali como réu primário, se ele for primário, né? Se ele não tiver nenhuma condenação anterior. E aqui, e a do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado? Impede somente executar a pena, ele só não vai preso, né? Ou se for aquela medida de prestar serviço à comunidade, restrição parcial da liberdade, não vai precisar fazer. Essa aqui, a pretensão punitiva, ela vai se dividir em 4 espécies. Eu não consigo ler nada. Deixa eu aumentar aqui. Espero que vocês também, para não me sentir mal, né? Olha lá, eu vou dividir em 4. A mais abrangente delas é a pretensão, ó, eu coloquei aqui a sigla, né? PPPA, é o nosso partido. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Ou seja, né, aqui, essa pretensão eu vou usar a pior das hipóteses que pode acontecer com o réu. Eu vou pegar a pena máxima e vou lá na tabela do artigo 109 ver qual que é o máximo que pode acontecer contra ele para eu calcular a prescrição. Depois, prescrição retroativa, que é o nome completo dela, né? PPPPR, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nesse tipo de prescrição, né? Essas que estão para baixo é mais fácil de acontecer. Por quê? Porque eu já tenho uma sentença provisória que somente a defesa recorreu. Ou seja, né, no código está dizendo com trânsito julgado por MP. Isso significa que se o MP não recorreu ou se o recurso dele não foi aceito, mas a defesa continua recorrendo, não vai piorar a situação do réu. Então, se a gente, enquanto estava lá na prescrição em abstrato, procurava o pior que podia acontecer com o réu, agora a gente já sabe que pior que tá não fica, né? Como dizia o Tiririca. Então, o que nós vamos fazer na contagem aqui? Nesse caso, a gente vai verificar qual vai ser a condenação que o juiz deu ali, que transitou em julgado por MP somente. Ainda a defesa está recorrendo. Se for uma pena menor que em abstrato, né? Que abstrato é a pior das hipóteses. Uma pena menor, pena de 6 anos. Eu volto lá na tabela do 109 e verifico qual que é a prescrição da pretensão punitiva se for 6 anos. Aí eu faço uma nova contagem. Só que dessa vez eu conto para trás. Essa é a prescrição retroativa. Eu conto para trás da sentença, eu conto para trás até o recebimento da denúncia. E vejo se entre o recebimento da denúncia e essa sentença, se já houve prescrição. Se já tiver havido, eu faço um pedido de extinção da punibilidade para o juiz. Essa é a prescrição retroativa. Retroativa porque eu conto do ato para trás. Essa é a retroativa. A prescrição superveniente também.
eu tenho uma sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, mas a defesa ainda está recorrendo. Aqui nós vamos verificar o prazo de prescrição para frente, ou seja, quanto tempo o tribunal tem para julgar o meu recurso daqui para frente. Se meu recurso, por exemplo, tem 1 ano e meio para ser julgado, já se passaram 1 ano e 3 meses, eu já vou ver que esse recurso aí não vai ser julgado, né? A depender, né? Pode ser que o tribunal demore muito mais. Mas a prescrição superveniente é para frente. Quanto tempo falta para julgar o recurso? E a retroativa é para trás. Essas 3 primeiras estão lá no Código Penal. Essas 3 primeiras estão no Código Penal. Mas tem essa última, que é uma criação da jurisprudência. Prescrição virtual ou prescrição em perspectiva, né? Foi uma criação da jurisprudência que vai fazer uma perspectiva, né? Vai pegar uma bola de cristal, vai fazer uma perspectiva se, quando for o julgamento, será que já não vai estar prescrito? Esse exemplo que eu dei para vocês do tribunal, né? Vamos pensar que para julgar o recurso demora mais ou menos uns 2 anos em média, no meu exemplo. E nesse caso aqui, ainda nem subiu para o tribunal e já se passaram 1 ano e 11 meses. Então, muito provavelmente vai prescrever. Ou outro exemplo, ainda estamos ali, o juiz recebeu a denúncia, estamos tentando ouvir as testemunhas, provas, até ter toda a defesa as alegações finais do Ministério Público, do réu, ir isso para a sentença de primeiro grau, já se passaram muito tempo, está quase prescrevendo. Então, a gente faz um pedido, né? Diz assim, olha, não tem tempo hábil para o julgamento. Com certeza, a hora que o judiciário for emitir o ato, o processo já está prescrito. Então, adiante para nós essa declaração de prescrição para que não precise todo mundo movimentar a máquina judiciária sem necessidade. Essa é a prescrição virtual, né? Eu já faço uma perspectiva e lá na frente, a hora que for julgar, já acabou. Né? Muito juiz dá, mas o tribunal rechaça totalmente. Não pode dar prescrição antes, não. Vamos verificar se às vezes pode ser que corram com o processo para não prescrever, né? Essa é a prescrição virtual. Só que aqui está muito simples, né? Está muito simples da gente entender as prescrições. O problema são as causas que interrompem a prescrição e que suspendem a prescrição. É isso o que deixa o vivente atrapalhado na hora de fazer os cálculos de prescrição. Porque existem situações que estão lá na lei que irão interromper a prescrição, ou seja, o prazo vai zerar, ou causas que vão suspender a prescrição, ou seja, o prazo vai ficar suspenso e quando acabar, volta de onde parou. E também existem situações que interrompem o início da prescrição. Não deixa nem iniciar a contagem da prescrição. Tudo seriam flores, né, se não houvesse essas causas interruptivas da prescrição. Né? Então, não adianta você falar para o seu cliente assim, olha, o seu crime aqui, esse crime aqui prescreve em 20 anos porque a pena é acima de 12. Se o juiz receber a denúncia, zera a prescrição, ele pode estar fugido já. Há 19 anos e 11 meses, o juiz recebeu a denúncia, zerou. Ou está lá sendo julgado, resolve fugir, né? E aí, o juiz vai e condena em primeira instância, zera a prescrição. Então, situações que zeram a prescrição, a gente tem que ficar de olho. A OAB, pessoal, ela vai se prender aos tipos de prescrição. Geralmente, nas provas da OAB, conta uma historinha para a gente
e pede para se identificar que tipo da prescrição que eles estão falando, né? Uma dica importante é: tem sentença condenatória com trânsito em julgado? Se a resposta for sim, é executória. Está contando para trás? Só pode ser a prescrição retroativa. Está contando para frente? Aí eu preciso ver se ela é em abstrato, se não tiver nenhuma sentença provisória com trânsito em julgado por MP, ou se ela é superveniente ou virtual. Superveniente, quanto tempo falta para julgar o recurso? E virtual, será que eu estou fazendo uma perspectiva? Essas, então, são as causas de prescrição. Vamos voltar aqui, né? Olha lá. Aqui na aula passada nós falamos da tabela prescricional, né? Eu fiz essa tabelinha, deixei disponível para vocês. E aí eu coloquei em pretinho. Oh, meu Deus, quer ver que eu zoei tudo? Sim. Qual é o... Ai, eu aqui errando tudo. Qual é, gente? O prazo de prescrição, né? Aqui vai estar máximo da pena. E aqui, qual o prazo de prescrição? E esse em azulzinho aqui, para a revolta geral da nação, são os casos em que, na data do fato, não se esqueçam, na data do fato, o acusado tinha entre 18 e 21 anos, a prescrição cai pela metade, né? Então, 18 completos até 21 anos incompletos, prescrição cai pela metade. Ou na data da sentença, né, da sentença lá de primeiro grau, o acusado tinha mais de 70, é o septuagenário. Não confundam com o Estatuto do Idoso. Lá no Estatuto do Idoso, gente, é idoso aquele que tem mais de 60 anos, 60. Aqui vai ter esse benefício de metade de prescrição quando ele for maior de 70, septuagenário. Beleza, falamos disso também. Aí falamos do artigo 109, que está lá no código, né? Depois, o que eu levo em consideração na busca da prescrição em abstrato? Eu levo em consideração, ó, o máximo da pena, levando em consideração se tem qualificadora. Vamos lembrar que a qualificadora, ela muda o tipo penal completamente. Se a pena estava no tipo simples e existe alguma situação que qualifica, então significa que a pena inteira vai mudar. Exemplo clássico, homicídio. Eu tenho homicídio simples e homicídio qualificado, lá no artigo 121. Qual que é o homicídio simples? O critério é puramente por exclusão. Só vai ser homicídio simples aquele que não tem nenhuma qualificadora. Ele vai ser simples. Então, a pena dele vai ser de 6 a 20 anos. Quando ele é qualificado? Quando o crime aconteceu nas circunstâncias lá do artigo 121, acho que parágrafo 2º e seguintes. Teve algum motivo egoístico, torpe, meio cruel, recurso que possibilitou a defesa do ofendido, foi crime em razão de sexo feminino, que é o feminicídio. Qualquer tipo de qualificadora que aparecer, o crime salta dos 6 a 20 para 12 a 30. Olha só como mudou totalmente a pena. Nesse caso, nós vamos chamar o crime de qualificado. Então, na hora de buscar qual que é o máximo da punição, se o crime for qualificado, a gente parte da qualificadora e não do tipo simples. E também nós vamos verificar as causas de aumento e diminuição de pena. Como nós estamos procurando a pior das hipóteses, se for a causa de aumento, nós vamos usar a fração que mais aumente. Por exemplo, né? Aqui, se for lá, tinha emprego de arma de fogo, pode aumentar tanto, então eu vou lá e aumento tanto no crime de roubo, o máximo. Ou uma diminuição de pena, eu vou usar que menos diminua. No caso da tentativa, qual que diminui menos? É a partir disso que eu vou usar. É a partir disso que eu vou usar, então, a contagem lá
do artigo 109 para saber o máximo de pena. Nos outros casos de prescrição, lembrem-se, eu já tenho uma pena provisória. Então, eu vou esquecer essa história de pior das hipóteses, eu vou atrás da pena provisória, desde que essa pena não tenha capacidade de piorar. Ela está ali e pior que está não fica. Então, essa daqui é o que a gente vai buscar na prescrição. Continuando aqui, falei da redução dos prazos, consequências da pena da prescrição, da pretensão em abstrato, quais são as consequências dela? Nós teremos aqui, né? Vai desaparecer para o Estado o direito de punir, eventual sentença condenatória provisória vai ser rescindida, o acusado não será responsabilizado por nada, nem por custa, nem por nada, e ele restitui a fiança se ele pagou, né? A gente vai aprender em direito penal sobre fiança. A fiança nada mais é do que um depósito judicial que está mais ou menos assim, olha, eu prometo que eu vou vir aqui em todos os atos do processo, não precisa me prender. Ah, então deixa um dinheiro aqui, se você não vier, esse dinheiro você vai perder, total ou parcialmente. Então, se no final a pessoa cumpriu tudo, ela recebe o dinheiro de volta, salvo se usar esse dinheiro como um abatimento por prejuízo que ele causou à vítima. Então, fiança é isso. Como prescreveu o crime sem que houvesse a sentença, devolve o dinheiro da fiança para o acusado. Aí nós temos os termos iniciais que nós falamos, já vamos para o código. Falei da Joana Maranhão para vocês, né? Vamos voltar lá já, cadê aqui? Que começa lá no artigo 111. Ui, meu Deus, que isso que eu apertei aqui? Nem eu sei. Depois, vamos falar das causas suspensivas e interruptivas. Vamos lá para o artigo 111, falar delas agora. Deixa eu colocar aqui, então, o Código Penal aqui. Cadê eu? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Parecia que estava mudo o negócio aqui. Eu tô ouvindo sim. Ai, que susto, Jesus. Pronto, então tá, vamos lá. Vai, Professora. espera só aparecer aqui que tá demorando, Jesus. Oi, meu bem, pode falar. Não, eu falei que tá normal o áudio. Ah, tá, obrigada. Normal? Ixi, gente, então eu tô doente, porque minha aula, se normal... É de penal. Não. Vamos lá, vamos para baixo. Fiquem olhando aqui para vocês ficarem um pouco tontos, né, gente? Olha lá. Eu não pedi concurso de crimes na prova. Vai cair concurso de crimes. Obrigada por lembrar, Débora. Pois eu vou digitar para vocês. Quero nem ver essa prova, viu, Pro? Nem eu, tô com uma preguiça de fazer a prova. Tô pensando em chamar vocês, assim, mandar... Também. Eu tô esgotada, gente. Só tô aqui, né, engorda. Como diz minha mãe, parece uma porca castrada. Olha só. Achei o que eu queria ver com vocês aqui, juvenis. Prescrição. Vamos ver aqui. O que a gente tem importante? Ai, meu Deus! O que a gente tem importante aqui? Sobre a prescrição. Vamos ler o que o código nos traz, né? Olha lá.
A prescrição antes de transitar em julgado, estou lendo o 109, né? Transitar em julgado, salvo o parágrafo 1º do 110 nesse código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Olha lá, teoria da pior das hipóteses. Qual que é o artigo 110, parágrafo 1º? Eu sei que vocês pulam quando eles fazem remissão. Não vamos pular, não. Vamos para o 110, parágrafo 1º. Por quê? Sentença depois de transitar em julgado. Olha como esse legislador, gente, olha a técnica dele, né? Ó, aqui, vejam a minha revolta. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, antes, né? Ela é regulada pelo máximo de pena privativa. Aí tá falando, salvo no disposto dos parágrafo 1º do 110. Aí nós vamos lá para o parágrafo 1º do 110. Aí ele está dizendo aqui que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação. Então, o que ele está querendo dizer? Ó, é antes do trânsito em julgado definitivo, porém, já transitou em julgado para acusação. Eles ocorrem em momentos diferentes. Então, vamos supor aqui, né? O Ministério Público tinha um prazo para recorrer, ele não recorreu, abre-se o prazo para defesa. Só que dessa vez a sentença está ali, o piso, o teto já está estabelecido. Então, o que a gente pode pedir é para diminuir a pena ou absolver. Pior do que está ali não vai ficar, né? A gente tem um princípio que vai dizer que em recurso exclusivo da defesa não é possível piorar a situação do réu. Então, todos os prazos vão ser pior das hipóteses ali, salvo se já tiver uma sentença provisória, que não muda, ó. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido o seu recurso, ou seja, o Ministério Público não teve êxito, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior da denúncia ou da queixa. Em 2010 veio essa alteração, né, para falar, presta atenção, sobre a prescrição retroativa. Por quê? A gente fazia os marcos interruptivos assim. No dia que a gente verificava qual que era a sentença provisória que está transitada para o Ministério Público, a gente contava a prescrição retroativa assim. Vamos supor, chegou ali, a pena é de 3 anos. Pena de 3 anos não, pena de menos de 1 ano. Prescreve em 3 anos, né? Mas no caso, o acusado, ele era menor de 21 anos. Então, prescreve 1 ano e meio. Então, como que a gente contava a prescrição retroativa? A gente verificava. Se da sentença até o juiz receber a denúncia, tinha passado 1 ano e meio? Não. Então, ainda não prescreveu. E aí a gente fazia mais uma contagem. Desse recebimento da denúncia até a data do cometimento do crime, da consumação do crime, tinha 1 ano e meio? Às vezes tinha, às vezes demorava o inquérito policial, então prescrevia. Aí o legislador em 2010 disse que eu não posso contar o prazo de antes do recebimento da denúncia. Olha aqui. Não posso contar. Onde que eu estava? Aqui para baixo, né? Ó, não pode ter por termo, significa início, né? Data anterior à denúncia ou à queixa. Não posso contar aquele prazo do inquérito policial para trás. Não posso contar. Isso aqui, né, ferrou a gente, né? Foi bom para a sociedade. Vai, vamos falar o português claro. Então, aqui na tabela do 109, vai dizer quais são os prazos prescricionais. Diferença, então, se eu já tiver, fixem isso, se eu já tiver uma sentença provisória que não vai piorar a situação do réu, porque já transitou para o Ministério Público, eu vou contar o prazo daquela sentença ali, nesse artigo 109. Condenou em 6 anos, então significa que, ó, em 8
Aqui, não excede a 4, o máximo da pena é de 1 ano, o máximo da pena é de 4, não excede a 8. Então, 6 anos prescreve em 12. Eu vou contar aqui. Mas se não tiver nada provisório ainda, transitado por MP, eu vou na teoria da pior das hipóteses, levando em consideração apenas qualificadora e causas de aumento e diminuição de pena. Continuando. Prescrição da pena restritiva de direito, ó. Como não tem prazo restritiva de direito, em regra, limitação de final de semana, né? Ou tem ali tanto tempo que você vai ficar lá, ou você vai pagar uma indenização. Como que eu conto a prescrição? Aplica-se a penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para a pena privativa de liberdade. Vou lá no artigo, está lá, 6 meses de trabalho voluntário. Então, 6 meses é inferior a 1 ano, em 3 anos. As que tenham prazo fixado, vou contar assim. Prescrição depois de transitar em julgado. Aqui é a prescrição executória. Prescrição, quanto tempo tem para prender essa pessoa? Prendeu, quanto tempo eu tenho para cumprir a pena, né? A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Olha o efeito da condenação aqui. Eu vou contar 1/3 a mais no período de prescrição, não que ele vai cumprir 1/3 a mais, se ele for reincidente. Vai piorar a vida dele aqui se ele for reincidente. Então, esse é o prazo para a pessoa cumprir a pena. Aqui a gente verificou a prescrição depois da sentença condenatória provisória, né? Com trânsito em julgado para acusação ou depois de imprevisto recurso, regula-se pela pena aplicada, não mais a pior das hipóteses, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Depois nós vamos fazer um exercício. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado. Quando eu começo a contar esse tal prazo de prescrição? Quando ele se inicia? O cronômetro é acionado. Antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr no dia que o crime se consumou. Pum, data da consumação, não a data da ação ou omissão. Vejam que é diferente, né? Quando que a gente considera o crime praticado? Está lá em cima, acho que no artigo 10 do Código Penal. Quando eu considero o crime praticado? No dia da ação ou omissão. Mas quando começa a correr a prescrição? Na data do resultado. Há crimes, a maioria, consuma no mesmo ato. Mas há crimes que não, que se prolongam no tempo. Então, eu vou contar o início da prescrição da consumação. Deu um tiro hoje, a pessoa veio a morrer depois de 1 semana, eu conto do dia que ela morreu, e não do dia da ação e da omissão. No caso de tentativa do crime, no dia em que cessou a atividade criminosa, quando parou a tentativa. Vejam que ele vai buscar sempre o final, o ato final. Nos crimes permanentes, no dia que cessou a permanência. Crimes permanentes são aqueles que se prolongam no tempo, cabe flagrante a qualquer hora. Um crime permanente, por exemplo, casa de prostituição. É crime a prostituição? Não, não é crime a prostituição, né? O que é crime, né? Não precisa explicar o que é prostituição, vender o corpo, né? Alugar. O crime é você levar dinheiro em cima da prostituição. Fala, Débora. Não, nada, não. Sarcástica, eu já sei que é da Débora. Eu tinha levantado a mão um pouquinho antes, que eu queria fazer uma pergunta, não sei se pode atrapalhar agora. Débora. Não adianta. Ah, desculpa. É porque quando você falou daquelas privativas de liberdade, eu queria saber se nesse caso, que a gente estava vendo uma situação de habeas corpus com o professor Renato, e aí é nesse caso que a pessoa pode impetrar um habeas corpus. É assim que funciona, professora? Habeas corpus. O que é habeas corpus? Tenhas o corpo. Habeas corpus, gente, a gente pode impetrar para qualquer situação ilegal que não permita o seu direito de ir e vir.
qualquer situação Então, ilegal. Aqui, por que aí exemplo, naquele caso. pode Ah, falar. tá. Não, naquele caso da privativa de liberdade, seria o caso, eu quis dizer assim, Se for de ilegal, impetrar. sim. Vamos pensar aqui numa situação. Foi presa em flagrante, a pessoa foi presa em flagrante, e aí a gente impetra um habeas corpus para dizer que esse flagrante lá é ilegal. Passou pela audiência de custódia, o juiz achou que o flagrante não era ilegal, converteu em preventiva. Aí a gente vai tentar dizer que é ilegal para o tribunal. Nesse caso, sim. Mas não quer dizer que porque a pessoa foi presa que cabe habeas corpus, porque o habeas sempre vai caber habeas corpus. Mas para garantir a ordem do habeas corpus, eu tenho que provar que essa prisão é ilegal. Tá ilegal ali, ele tá preso de forma ilegal. Se ele foi condenado direitinho, não tem nada de ilegalidade ali. Pode impetrar habeas corpus? Pode. Mas não vai funcionar, não né? vai Não significa receber, que vai né? funcionar. Uma Tá, coisa entendi. interessante é, por que a gente fala impetrar? Porque é cláusula pétrea, cláusula que é imodificável na Constituição. Por isso que a gente impetra. É um remédio constitucional contra a ilegalidade. Então, a pessoa que está recebendo o habeas corpus, a ordem de soltura, né, a gente vai chamar de paciente. Por quê? O professor Renato deve ter falado isso para vocês, ele é um paciente. Por quê? Porque ele está recebendo o remédio constitucional. Olha que viagem. O paciente recebe um remédio, né? E o habeas corpus pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo, tem alguma possibilidade de ser preso, né? Então eu tenho um habeas corpus preventivo ali, salvo conduto. Posso sair todo feliz ali que ninguém vai me prender. Antes de me prender, eu tenho uma ordem que ninguém me prende. E também o repressivo, depois que a pessoa está presa. Então, a pergunta é, cabe? Cabe para qualquer situação que restringe a liberdade, desde que seja ilegal. Ou abuso de poder. Sim. Entendeu? Por isso que é um remédio, né? Tá. É que É o eu remédio constitucional para ilegalidade. E o querido presinho ali é o paciente. Ó, que lindo. Ele é paciente. Nenê. Vamos lá. fofo, né? Você gostava? Eu gosto quando eu entendo, né, o porquê das coisas. Eu fiquei muito tempo sem saber essa do paciente. Falei, mas por que paciente? Aí colocava lá o paciente. Falei, P de Será paciente. que ele tinha que ter paciência? Então, na verdade, sim também, né? Sim. Faz Então, vamos sentido lá. também, deve ter sido por isso. Obrigada. Aí eu tive a paciência de ler e vi que é porque é um remédio constitucional. Olha a viagem. Estamos batendo panela. É, isso mesmo. A sala tá batendo panela. Tá, pode guardar. Ninguém é jovem, né? Que não fala nem comigo. Bom dia! Bom dia, Ô, João. louco! Do nada. Sara. Sara, dá um show na aula aí, vai. Explica pra gente a diferença da prescrição. Silêncio, essa aula, silêncio. Sara, dá um show aqui pra gente, fala pra gente a diferença da prescrição em perspectiva para a prescrição retroativa e acaba com a raça desse povo aqui. Meu Deus. Não queria ser a Sara agora. Olha, professora, é o que a nossa amiga disse aí. Não queria ser a Sara agora. A bicha chega causando, né? Baixa a mão, Débora, antes que eu faça a pergunta para você. Seja mais alegre. Tá Qual acabando. a diferença da prescrição? A Débora vai arrasar. Não, eu não vou. É só para eu saber aqui do que ela já falou. Perspectiva. Prescrição em perspectiva ou virtual para prescrição executória. Ah, tá. Obrigada. De nada, de nada. Ó, mudo, hein? Deixa eu falar aqui. Ó. Não me irritem, não, tá? Porque senão eu vou começar a fazer a prova agora. Vamos lá! Ativar mudo de todos, inclusive da Débora, sim. Gente, tá aparecendo algumas coisas, compactando alguma coisa aqui no meu computador, meu Deus. Ok. Cancela. Peraí, gente. Anulando. Se sumir eu aqui, que o computador deu pau. Então, vamos lá. Dia que o crime se consumou, crime permanente. Eu tava falando que crime que
permanente é que a consumação se prolonga no tempo, né? Por exemplo, a casa de prostituição, né? Um beijo para Oscar Maroni, né? Que é querido, que não está nem aí para nada na vida, né? O crime de bigamia, contrair casamento sendo casado, falsificação ou alteração do registro civil. Nesses crimes, quando começa a prescrição? Data em que o fato tornou-se conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, isso aqui foi uma mudança maravilhosa na lei. Previstos nesse código ou em legislação especial, na data em que a vítima tiver 18 anos, salvo se nesse tempo já houver sido proposta a ação penal. Né? Vamos proteger as crianças, se ninguém tomou nenhuma atitude por elas até elas fazerem 18, quando elas fizerem 18, inicia-se o prazo de prescrição para elas denunciarem, né, os seus agressores sexuais. Essa é a lei Joana Maranhão, que eu comentei com vocês o ano passado, semestre, aula passada, né? Que ela fez o quê? Ela derrogou aqui a lei e acrescentou esse inciso 5º no artigo 111. Justíssimo. Justa, muito justa, né? Pô, né? Ninguém sabia, né, do que estava acontecendo, só ela. Só que, infelizmente, né, não tem a irretroatividade da lei mais grave não atingiu o caso dela. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, aqui, trânsito em julgado. Quando que começa o prazo da prescrição da pretensão punitiva executória? 1. No dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou que revoga a suspensão da pena ou livramento condicional. Vejam que aqui é uma norma que beneficia o réu. Aqui está dizendo, quando que começa a prescrição? Quando transita em julgado para ambas as partes. Aí a lei vai dizer, começa quando transita em julgado para acusação. Então, significa que retroage, volta para a data em que transitou em julgado para acusação, que pode ser bem antes, né? Então, vai iniciar a prescrição da data do trânsito em julgado para acusação. Como que eu sei, gente? Lá no processo, nos autos do processo, vai ter certidão expedida pelo cartório de quando transitou em julgado para cada parte. Então, vamos pensar que hoje, dia 26 de novembro, transitou em julgado a condenação para ambas as partes. Veio o acórdão com a sentença definitiva, ninguém recorreu, transitou. Aí, eles vão ter um prazo para que essa pessoa inicie o cumprimento da pena. Como que a gente calcula? A gente volta lá no processo e procura quando houve o trânsito em julgado para acusação. Se foi no mesmo dia, tudo bem. Se foi antes, eu busco lá quando que iniciou. Vamos pensar que trânsito em julgado para defesa, dia 26 de novembro. E para acusação, transitou, ele não recorreu, não apelou, vamos pensar assim, em janeiro. Então, quando que inicia o prazo prescricional? Retroage para janeiro, já conta o prazo prescricional desde janeiro. Então, se for aquele crime que prescreve 1 ano e 6 meses, olha só, já tem 11 meses. Em 7 meses precisa fazer essa pessoa cumprir a pena, senão não cumpre mais. Então, prestem atenção para essa benesse do código para o acusado, né? Tem tanta benesse que a gente perde as contas. Depois, 2, ou que revogar, né? Revogar a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. A gente viu que tem causas de revogação desses benefícios, o sursi e o livramento. Quando que inicia a prescrição para esse povo para continuar o cumprimento da pena? Se revogou, significa que ele vai ter que se recolher à prisão, né? Nos casos em que caiba a prisão. Ou uma outra medida. Quando que começa? Do dia que revogou. Então, do dia que revogou, inicia a prescrição. A justiça tem que correr atrás dessa pessoa para fazê-la cumprir. 2, do dia em que interrompe a execução, salvo
quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena, no dia em que interrompe a execução, nos casos interruptivos da prescrição, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Mais para baixo. Aí a gente volta nesse segundo. Prescrição no caso de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional. O cabra fugiu, né? Deu no pé. No caso de evadir-se o condenado ou de se revogar o livramento condicional, causa de revogação de novo, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Olha isso. Então, o cabra, ele saiu em liberdade provisória, vamos pensar que aquela saída temporária do Dia dos Pais, ele matou os filhos, né? E aí ele saiu na saída temporária do Dia dos Pais, tem esse direito, porque ele já estava no regime semiaberto. Faltava crime hediondo, vamos pensar que ele é reincidente, enfim, faltavam 3 anos para ele terminar de cumprir a pena. Aí ele saiu no Dia dos Pais e não voltou. A prescrição, então, vai começar a correr contando o prazo de 3 anos que falta cumprir. Aí pega 3 anos, vai lá na tabela do 109 e verifica quanto tempo a justiça tem para que essa pessoa volte ao cárcere. E também a mesma coisa, né? Se ela se revogar o livramento condicional, quanto tempo resta de pena? Prescrição da multa, não pode esquecer da multa, né? Que a multa também é um tipo de punição. Multa, geralmente, né, pessoal, a clientela pobre do direito penal não paga, né? Mas vamos pensar que agora a gente está vendo figurões sendo presos, né? Quando que prescreve a multa? A pena de multa ocorrerá, a prescrição, né? Em 2 anos, olha só, um prazo diferente. Lá no Código, o menor prazo são 3. Quando a multa for a única pena combinada ou aplicada. Só condenou a multa, tem 2 anos para cobrar a multa dele. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulada, ou cumulativamente combinada. Que piora, né? Condenou a 20 anos mais multa, vai prescrever no mesmo prazo da pena privativa de liberdade. A multa só vai ter prescrição de 2 anos se ela for aplicada sozinha. Presta atenção, então, na multa, tá? Pode ser questão de prova. Redução, cai pela metade, ó. Esse artigo que causa polêmica. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos e, na data da sentença, maior de 70. Isso aqui era uma alteração que eles podiam fazer, né, na nossa norma, tirar esse artigo 115, revogar. Isso sim seria um pacote anticrime, na minha opinião. Tira isso aqui, tira lá do prazo, tira também uma atenuante de que a pessoa menor de 21 anos vai ter uma atenuante obrigatória, tira isso do nosso código, pronto. Isso aqui veio em 1984, né? Qual que era o fundamento disso? A pessoa está em formação, né? Ela ainda não sabe direito o que aconteceu, está desorientada, né? Isso lá em 1984 acreditavam assim, né? Vejam que a lei foi derrogada aqui, ó. Teve uma alteração. Essa aqui não é a redação original de 1940, viu? Vou mandar um beijo para o Datena, para dizer para ele que nosso código sofreu inúmeras alterações, né? Olha aqui, alteração de 96, tivemos uma alteração grande agora em 2019. Então, ó, não é redação original. E aí? Beleza, né? Então, isso aqui é uma coisa que devia ser alterada, tirada do código. Vota em mim, gente, para deputada federal, que eu tiro isso aqui, né? Deus me Pode se livre. candidatar, que com certeza a senhora ganha. Deus me livre, jovem, imagina. Eu sou que nem a música Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. Ninguém conhece, mas se eu for prefeito, alguém pode querer me assassinar. Vamos lá. Como que não conhece, professora? Conhece música do MC Guimê, gente? Eu sei da vida de vocês. Eu conheço, tá? Vocês têm as Deus playlists é mais, ali. eu Vocês nem têm a conheço. playlist ali, MC Mirella, as 7 melhores do MC Mirella, Elo Ivano lá. Que isso, jovem. Fico chateada quando eu escuto essas coisas, né?
MC Pocahontas, MC Bife. Vamos continuar. Fico chateada com essas coisas. Causas impeditivas da prescrição. Uma merda ou outra enquanto a gente está falando de história séria, né? O que é impeditiva? Né? Nem começou a correr, o prazo está zerado e eu não iniciei o cronômetro, está zerado ainda, né? Minha filha quer subir no meu colo, então se subir alguma coisa aqui é minha filha. Não iniciou o cronômetro ainda. Quando? Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, está zerado. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Olha só, que é uma questão prejudicial, que nós chamamos em direito penal, processo penal. Vamos pensar aqui que a pessoa esteja respondendo o processo por abandono material. O vivente não pagou pensão, né? E aí pega uma advogada que nem eu e, além da ação de alimentos, pede ofício para o Ministério Público para que ele seja processado por abandono material, que é um crime lá do Código Penal, quando a pessoa não paga alimentos. E aí, ele já, na defesa dele, ele faz um pedido de reconhecimento de paternidade, né? Dizendo que reconhecimento negatória de paternidade. Olha eu aqui confundindo tudo. Negatória de paternidade, para provar, né, que aquele filho não é dele aquele filho. Então, vejam, como que o juiz vai condenar por abandono material, ou seja, não pagou pensão, também é crime no Código Penal, se o filho não é dele? Então, a prescrição zera enquanto não decidir no crime, não decidir a existência do crime, porque só é condenado se a pessoa... Deixa eu só anotar aqui. Só é condenado se for pai, né? Nesse caso. Eu fechei. Jesus. Espera aí, galera, que eu fechei aqui. Eu quero mostrar para vocês qual que é a pena do abandono material, que eu não sei de cor, e aí a gente vê quanto tempo que prescreveria. Vamos pensar que o MC Gabrielzinho não pagou os alimentos dos filhos que ele teve com a MC Mirella, para poder... Vamos ver o que vai acontecer com ele. Da MC Jojo Nescau. Uai, ele não tá me obedecendo, galera. Ai. Fala desse povo de Jojo, de não sei o que, meu computador até trava de desespero, né? Não tô conseguindo. Muita calma. Deixa eu colocar aqui Código Penal. Tenho que voltar de qualquer maneira pro código, né? Peraí, gente, tive um problema técnico aqui. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Aguenta aí, galera. Não me abandone. Oi, gente. Débora, Todo mundo... pessoal, Débora. Vamos abrir a câmera daqui a pouco, tá bom? Todo mundo no final da aula para a gente se despedir. Quem quiser, né? Ah, é noite do Halloween hoje. É dia do Halloween. Eu vi só Socorro!
É porque... Ai, Sara. Socorro! Voltei. Vamos ver se trava mesmo esse negócio. Daí quem topar, então, já tá avisado, viu? O que, João? Ui, Vocês estão rindo Voltei. até agora? Eu não é acredito. a Sara chamando a gente, ofendendo a gente aqui, professora. Ô, Falei, Sara. quem topar lá dá um pau nela. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu vou ler enquanto eu assisto a Procura aí. galera começa a se assustar. Quer dizer, a noite do Halloween, ou o dia do Halloween. Ô, suas bruxas, vocês estão vendo aqui o abandono material, gente? Sim, professora. Obrigada, meu amor. Olha lá, vamos aqui, sem a zoeira aqui de vocês, vamos terminar nossa matéria. Olha aqui o que eu estou querendo dizer, né? Olha o crime. Deixar sem justa causa de promover subsistência do cônjuge, quando dependente, né? Filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de descendente inválido, ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando o pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, ou fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente. Olha só, qual que é a pior das hipóteses? Professora, não está gravando. Meu Deus. Obrigada, amor. Vamos colocar aqui. Obrigada. Ué, daqui tá dizendo que tá assim. A gravação foi iniciada. Essa reunião está sendo gravada. Agora tá. Ah, então foi. Vai aparecer. Ótimo. Faz isso que meu coração tá espuma. Olha lá. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Esse exemplo, né, do abandono material, tá lá no artigo 244. Eu tô querendo que ele seja processado porque ele deixou de pagar a pensão ao filho. Mas vamos pensar na seguinte situação: e se ele estiver brigando para dizer que o menino não é filho dele, que ele não reconhece como filho e vai ter uma negatória de paternidade? Olha só. Então, o que vai acontecer aqui? Vai zerar a prescrição, ou seja, nem conta o cronômetro da prescrição, enquanto não se resolver a questão da negatória de paternidade. Iniciou a negatória, verificou lá na negatória de paternidade, fez o DNA, é filho dele, volta a correr aqui o prazo. Qual que é o prazo da pior das hipóteses nesse crime? 4 anos. 4 anos prescreve em quanto tempo? Dei uma olhada lá no artigo 109, eu não sei de cor. Foi lá no 109. Pena máxima de 4 anos. Não excede a 4, prescreve em 8. Se ele for menor de 21 anos, prescreve em 4. O maior de 70 na data do fato. Entenderam essa história aqui? Então, essa aqui, no artigo 111, são as causas que não deixam a prescrição correr. Opa, tá aqui para baixo. 111 não, 116. Enquanto não resolvido em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Aqui a gente pode falar sobre, por exemplo, o crime de receptação. O que é receptação? O fato de você guardar, esconder um produto de outro crime. Então, vamos pensar, uma moto foi furtada ou roubada, você deixa lá dentro da sua garagem, né? Mas, né, eu vi um processo que foi a seguinte situação. O rapaz vendeu um carro para uma pessoa. E aí ele falou, olha, só vou transferir o documento para você a hora que você terminar de pagar o carro, porque eu estou pagando o financiamento. E aí o rapaz pagava, ele pagava o financiamento. Um belo dia, o rapaz comprador parou de pagar, não conseguiu pagar. E aí o vendedor ficou puto da vida, o que ele fez? Foi lá na delegacia e fez uma falsa notificação de crime. Foi lá e disse que ele foi furtado, que levaram o carro dele embora. Olha isso, gente, que coisa gravíssima, né?
E aí a polícia foi atrás e descobriu o carro estacionado lá na garagem de um parente desse devedor, parente. E aí estava lá e esse parente foi indiciado, então, por receptação. Ele falou, mas eu não sabia que era crime, que era produto de crime. Não, esse carro aqui foi furtado, tem uma queixa de furto, enfim. O que rolou aqui, né? A defesa dele, desse receptador, então, o que acontece com ela? Esse processo de receptação, a gente já pede a suspensão, nesse meu exemplo, né? Olha lá. Eu peço a suspensão ou impede a prescrição, nesse caso nem começou, por quê? Preciso saber se é produto de crime mesmo. Lá no processo do furto, vai ficar exposto, a pessoa vai ser absolvida porque ela não furtou, ela comprou e não conseguiu pagar. Então, o vendedor, ele tem os meios cabíveis na esfera civil para cobrar. Quem vai se danar nesse caso vai ser quem fez a falsa notícia de crime. Isso é crime, falsa notícia de crime é crime. Então, não teve receptação nenhuma, porque não foi produto de furto. Então, nesse caso, ó, a prescrição nem se iniciou, porque ainda precisava saber se era crime, se o carro era produto de crime ou não, porque senão não existe receptação. Esse é o exemplo. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, tem que esperar ele voltar para o Brasil para iniciar a prescrição. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos dos tribunais superiores, quando admissíveis, eu estou lá, a prescrição, então, impede de correr se está na dependência de um recurso ou embargo de declaração. Isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução. O acordo de não persecução, pessoal, é aquele acordo que eu falei para vocês, né, que entrou lá no Código Penal, se o crime for de até 4 anos, não tiver violência ou grave ameaça, olha como aumentou, se o URSI era 2, agora foi para 4 anos esse acordo. Cumpriu o acordo, extingue a punibilidade, não responde por nada, né? Só que, enquanto não for cumprido esse acordo, a prescrição não corre. Ou seja, descumpriu o acordo de não persecução, inicia-se o prazo prescricional. Aqui, agora a parte que eu reputo importante para nós. Causas interruptivas. Nós vimos na aula passada que as causas interruptivas zeram a prescrição. Acontecendo qualquer uma delas, a prescrição volta a estacar zero. Podia estar assim, na véspera de prescrever, zera. Nossa, deve ser um desespero para o réu, né? Olha lá, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia e da queixa. Essa parte aqui é toda processual, penal. Processo penal vocês vão aprender um pouco mais para frente. Mas é uma sequência de atos, a depender do tipo de crime, vai ter um rito. Rito significa sequência de atos diferentes. Por exemplo, no crime doloso contra a vida, que é lá no júri, o rito é diferente. Então, vamos ter atos processuais diferentes. No rito comum ordinário, né, o rito vai ser um, ou seja, a sequência de atos vai ser um. No rito do júri, a sequência de atos será outra. Então, aqui no 117, ele vai apontar algumas causas que interrompem a prescrição, que estão no rito comum ordinário e no rito do júri, que é específico. Vamos lá. Primeiro, o recebimento da denúncia ou da queixa. Teve um inquérito policial, ou pode não ter inquérito policial. O Ministério Público fez a denúncia porque ele estava convencido que o crime aconteceu, tem indício de autoria, ele faz a denúncia, que é a petição inicial do Ministério Público, ou a queixa, no caso de ação penal privada. E essa queixa é submetida à apreciação do juiz. O juiz verifica se está todos os requisitos presentes, lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, e aceita essa denúncia, ou seja, recebe essa denúncia. Esse ato do juiz de receber a denúncia zera a prescrição. Então, todo aquele tempo que passou
desde o cometimento do cometimento do crime, não, da consumação do crime, todo o tempo de prescrição até o recebimento da denúncia, esse ato do juiz, se não prescreveu até ali, se não prescreveu até ali, zera a prescrição. Por quê? Porque o juiz recebeu a denúncia ou a queixa. Depois, pronúncia. A pronúncia, vocês anotem aí, só vale para o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele é escalonado, ou seja, ele tem duas fases. Na primeira fase, se encerra com a pronúncia, com a decisão de primeira fase, que pode ser pronúncia, que é uma sentença que o juiz declara que o réu será julgado pelo tribunal do júri, pelo plenário do júri, pelos 7 jurados que comporão o conselho de sentença. Essa denúncia, essa sentença do juiz pode ser de pronúncia, pode ser de desclassificação, por exemplo, entendeu que não se trata de um crime doloso contra a vida, é uma lesão corporal seguida de morte, né? É um crime préter doloso, então não é pronúncia, não vou ter a pronúncia. A pronúncia é, trata-se de um crime doloso contra a vida, o jurado vai decidir. Zera a prescrição, interrompe. Que também pode ser interrompida pelo recebimento da denúncia ou queixa, que no tribunal do júri também tem. Depois, pela decisão confirmatória da pronúncia. Como assim, professora? O juiz, então, pronunciou. A defesa recorre. Vai dizer, opa, não tem que pronunciar, isso aqui tem que desclassificar, tem que absolver, impronunciar, a defesa recorre. E aí, a defesa recorreu para o tribunal e o tribunal vai confirmar ou não esse recebimento. Se o tribunal confirmou, falou, não, é sim, caso de pronúncia, aí zera de novo a prescrição. Se o tribunal não confirmou, não zera a prescrição. Vamos contar retroativo aqui para ver se teve prescrição. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vejam que essa sentença aqui é mais abrangente. Pode ser qualquer sentença condenatória, não precisa ser do tribunal do júri. Qualquer tipo de sentença. Condenou, mas ainda cabe recurso, então vamos continuar aqui que zerou a prescrição, volta a estacar zero a prescrição. Então, nos processos comuns, né, que não são crimes contra a vida, eu vou ter 2 marcos interruptivos da prescrição: o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível. Ou seja, o prazo que o processo vai durar aqui não pode superar o prazo de prescrição, porque senão não há mais o que fazer para condenar. Início ou continuação do cumprimento da pena, aqui nós estamos tratando de prescrição da pretensão executória. Iniciou, foi preso, ou voltou a cumprir. Por quê? Porque revogou ali o sursi, revogou o livramento condicional, são situações que zeram a prescrição. E reincidência. O belezão, ele cometeu outro crime, teve uma reincidência que interrompe a prescrição. Ou seja, zera. Aí, excetuados os casos do inciso 5º e 6º desse artigo, a interrupção produz efeito relativamente a todo mundo, a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, ou seja, grudado para julgar junto, que seja objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Vai estender para todo mundo, salvo reincidência, porque é só da pessoa, né? Não pode se estender aos demais, e o início e cumprimento da pena. Iniciou o cumprimento e reiniciou, é da pessoa, então não vai iniciar, não vai zerar para todo mundo. O restante é do processo. Então, o que acontecer com o Chico, acontece com todo mundo. As penas mais leves prescrevem com as mais graves, se tiverem todas juntas, né? Isso aqui é bom. Interrompida a prescrição, salvo na hipótese do artigo do inciso 5º. Lembrando que até o 9 a gente lê em número ordinal. 1º, 2º, 3º até o 9º.
E depois a gente lê em cardinal. 10, artigo 10, artigo 11. Todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada um. O que é concurso de crimes, né? Eu tenho concurso formal, concurso material, crime continuado. Nesse caso aqui, vamos ver a prescrição não pelo concurso que o juiz fez depois, mas por cada crime isoladamente. Então, essas aqui são as causas interruptivas da prescrição. Vamos lá para o artigo... aqui eu fechei, deixa eu colocar aqui de CPP. Vamos para o 366 do CPP. Para a gente ver uma causa suspensiva de prescrição. Vou suspender a causa da prescrição. Suspender significa fica suspenso, volta a correr de onde parou. Faltava um mês, suspendeu, vai ficar um período suspenso, que o juiz determinar, e depois volta a correr de onde parou. Então, mais um mesinho, no caso de faltar só um mês. É o 366. Olha lá, quando acontece a suspensão, ó, artigo 366, mas aqui está no processo penal. Se o acusado, citado por edital, eu vou falar o que é isso, não comparecer, não constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar prisão preventiva no 312. O que é isso, né? O acusado, quando o juiz recebe a denúncia, ele vai expedir o mandado. Mandado é ordem, mandato é poder. Guardem isso no coração. Mandado é ordem, mandato é poder. Eu tenho poder de representação, seja de cargo eletivo, seja como advogado, é com T, poder. Mandado é ordem. E aí o juiz expede mandado de citação para achar o querido réu. Não achou, né? O oficial de justiça não achou, tentou de todas as maneiras, o oficial de justiça marcou hora, não achou. Vai ter a última das possibilidades, que é a citação por edital. O que é isso? É um tipo de situação ficta. Ficto. O que significa ficto? Significa alguma coisa que a lei tenta fazer, fica lá na imaginação, mas ela tem como verdade que aquilo aconteceu, né? Eu acredito que seja verdade, que senão o processo não continua. Por que ficto? Vocês vão aprender isso agora, vocês vão entender. Eu publico no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, pode ser ou só no Diário Oficial, ou jornais de grande circulação, que está tendo um processo penal contra o fulaninho, e aí eu escrevo só um extrato, só um resuminho da denúncia, que no dia tal ele furtou tal coisa, coloco no edital, na esperança de que ele leia o jornal de grande circulação, o Diário Oficial, e faça, sou eu, vou correndo no fórum me defender, né? É ficto por quê? Tentou todas as possibilidades, não conseguiu, colocou no jornal. Então, eu vou presumir que ele sabe o que está acontecendo, porque estava lá, ele não leu porque ele não quis, né? Esse aqui é o citado por edital. Esgota todas as possibilidades antes, né? Se não esgotou, eu vou ter uma nulidade aqui, porque tem que esgotar as outras possibilidades de achar o cabra, né? Mandou ofício para Deus e o mundo, Banco Central, manda ofício para o Tribunal Eleitoral, vamos tentar achar essa pessoa. Não achou de jeito nenhum, citação por edital. E ele, mesmo citado por edital, não teve o cuidado de ler o Diário Oficial, não compareceu para se defender e nem constituiu um advogado. Nesse caso, o que vai acontecer? Vão nomear um advogado dativo para ele. Mas a prescrição e o processo vão ser suspensos. Por quanto tempo? A jurisprudência vai dizer que vai ficar suspenso pelo mesmo prazo prescricional da pretensão em abstrato. Vamos pensar aqui, né?
recebeu a denúncia, citou por edital. Eu tenho uma prescrição em abstrato que eu estou contando aqui, da pior das hipóteses. Vamos supor aqui 20 anos de prescrição. Quanto tempo o processo vai ficar suspenso? Já correram desses 20 anos até chegar aqui 9. Então, suspende o prazo por mais 20 anos. Suspendeu. Porque é situação triste, hein? Passou o prazo de 20 anos, volta a contagem. De quanto? Dos 9 que já passou. Então, até a sentença final, lá, até conseguir sentenciar, eu tenho que fazer em 11 anos, senão prescreve. Então, essa causa de suspensão aqui é para tentar salvar o processo de alguma forma, né? Imagina, já não vai achar prova, já não vai achar nada, né? Mas mesmo assim é um prazo de suspensão. E esse prazo aqui vai contar lá de quando o juiz der a ordem da suspensão, né? Vejam que não está nada estabelecido na lei, que causa uma grande dúvida. Então, a gente tem que seguir o que a jurisprudência diz. E aqui, pode o juiz determinar a produção antecipada de provas, provas consideradas urgentes? Pode. O que é isso, né? Existe esse problema das provas sumirem no ar, né? Então, o juiz pode, já que ele nomeou um advogado dativo, fazer a produção de provas urgentes, né? Consideradas urgentes. Tem lá uma testemunha que está na beira do bico do corvo, está morrendo, vai perecer de alguma forma, faz essas provas e elas vão ficar guardando o processo, então, voltar, né? E uma coisa legal que tem já decreta preventiva, porque se encontrar ele em qualquer lugar desse mundo, né, se a pena couber preventiva, né, tem que ser uma pena mais alta, aí, se ele for encontrado por aí, gente, prende, traz para o processo, ele assina, aí o processo já vai voltar a correr, pode até soltar ele um dia depois, né, entra com habeas corpus, né, impetra o habeas corpus para o paciente, diz que esse caso ele não oferece risco, que não precisava ficar preso, recebe a ordem de habeas corpus e fica solto. Mas o processo volta a correr e ele vai ser condenado, a justiça vai ser feita, né? Maravilha. Isso aqui, pessoal, então era o que eu tinha para falar sobre prescrição para vocês, vou deixar no material de apoio. É uma matéria que não é fácil de aprender, ela tem muito detalhe, né? Muito detalhe. Na prática, a gente se salva como, né? A gente usa aquela tabelinha que eu mostrei para vocês do CNJ, que a Selma sabe usar, né? É uma tabelinha lá do CNJ para poder fazer o cálculo da prescrição, né? E a gente busca sempre fazer esse cálculo da prescrição, e quando a gente for pedir, por exemplo, prescrição virtual, a gente faz lá na tabela do CNJ bem bonitinho, já mostra que o prazo está acabando para o juiz e pede para ele adiantar a prescrição. Nem adianta recorrer pedindo isso, que é súmula que os tribunais não aceitam, não tem jeito. Deixa eu só ver aqui. Marisa, você está com a mãozinha levantada, pode perguntar. Agora que eu voltei para a tela inicial e vi, tá, gente? Me perdoem, porque na tela que eu estava não via. Ô, professora, por gentileza, posso tirar uma dúvida com a senhora? Claro. Ali fez a citação do artigo 312. E quando teve aquela problemática do André do Rep, que foi solto, houve uma crítica muito grande nas redes sociais que eu vi, que, porque um juiz prendeu, o outro soltou, o outro liberou. Aí eu fui nos artigos, perdão, e eu entendi da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado, entendido errado, por gentileza, que pelo artigo 312 é feito os levantamentos das provas, dos indícios, etc. Não é isso? E pelo 316, o juiz ele tem um prazo para responder quando esse processo chega para ele. E pelo que eu entendi ali, passou desse prazo. Por isso que soltaram o tal do André do Rep, não foi isso? Peraí. Esse prazo é de 15 dias? O 312 do Código de Processo Penal está falando da prisão preventiva.
Então, na verdade, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu lá na história do André do Rap, que é um traficante procurado e tal, né? E o ministro do STF, ele foi duramente criticado por cumprir a lei. Exatamente, Né? foi o que eu Ele foi entendi. duramente criticado por cumprir a lei. E isso é um absurdo no Estado democrático de direito. Por quê? Porque o deputado, senador, e essa foi uma alteração do pacote anticrime, né? Que de anticrime não tem nada, que diz que os prazos têm que ser cumpridos, enfim. Quer dizer, pode ser cumpridos os prazos para uns e para outros não. Então, não cadê a isonomia? Então, se colocaram ali, depois vieram os outros ministros dizendo, porque ele tinha que ponderar, porque no caso do André do Rap, que não sei o quê, enfim. Porque ambos os juízes seguiram a lei. Seguiram a lei, que o outro né? observou que tinha um prazo para o juiz responder e passou do prazo pelo pacote anticrime tem que soltar, não é isso? Tem que soltar. O prazo foi de 15 dias? Exatamente. Então, ele coloca lá, ele fixa um prazo para soltar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só que eu fechei. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu entendi dessa forma que a senhora está falando. Pode falar quem foi. Vou procurar aqui. É a Selma. Oi, Selma. Sobre esse prazo aí, realmente está vigorando, a gente está trabalhando pesado em cima disso. Os tribunais estão cobrando muitos juízes, né? É no 316, parágrafo único, né? Salvo engano. E o prazo é de 90 dias. Se o juiz não analisar a persistência da preventiva, realmente tem que soltar. Então, o prazo de... Na verdade, a gente deixa 85 dias, né? Que é o prazo de 5 dias ali para o juiz analisar. Se ele não analisar, não importa o caso, ele é obrigado a soltar. Inclusive, essa semana, eu recebi uma ligação do desembargador pedindo para que eu lesse a sentença do Tribunal do Júri para ele, para verificar se o juiz tinha analisado o Código 316, para a senhora ter uma ideia. Porque houve um HC, né, um pedido de HC, aí foi informado que estava prestes a ocorrer o júri, então eles pediram para aguardar, acho que era questão de uma semana ou duas, aí passou o júri e eles ligaram lá. Assim, eu quero saber se houve a sentença, qual foi a condenação, e eu quero saber se o juiz analisou o artigo 316 para eles poderem soltar, né, no HC. Não analisou, aí né? Falou, um analisou, o outro não. Mas sabe o que acontece, gente, também, assim, não sei se a Selma vai concordar, é falta de pessoal ali para fazer o processo andar. Exatamente. Tem pouca gente, né? Então é um volume imenso de processos, e para fazer a conclusão, para ir para o juiz e voltar, ou seja, por que o pessoal está sendo solto? É um prazo razoável, 90 dias? Sim. Mas se tivesse um pessoal ali efetivo, quantas pessoas seriam necessárias para trabalhar numa vara e fazer o processo e voltar para o juiz em 90 dias? Pelo menos o dobro de pessoas que tem ali. Então, nesse caso, existe uma fila própria para isso. Todos os processos que são presos, a gente chama até acompanhamento da preventiva, né? Esse é o nome da fila, que é disponibilizado pelo sistema SAGE, lá, que é o sistema que o tribunal trabalha, e todo o processo que é analisado joga-se nessa fila, e aí ele pede para você colocar o prazo, então você joga lá o prazo de 80, 85 dias, a única coisa que você... E ele fica vermelhinho, a hora que fala, tá chegando o prazo, toma cuidado, aí ele fica vermelhinho, então a questão é, todos os dias ter o juiz ou alguém responsável, né, geralmente é a chefia que fica responsável, de olhar essa fila, que também não é algo tão complexo assim, desde que não seja feito como foi feito no nosso cartório, por exemplo. A gente analisou todos os processos de uma vez só, e quando chegar a data desse prazo, tem que analisar tudo de novo. Então, vai lá, 50, 60 processos. Aí se torna um pouquinho mais complexo. Mas vai ter que ser analisado. Enquanto não revogarem esse artigo aí, e eles estão pegando muito no pé dos juízes, muito. Mas tá certo, por quê, né, Selma? Porque, primeiro que tem que ter mais gente trabalhando para a justiça ser feita. Depois, se a gente for pensar no direito fundamental da pessoa, que é da liberdade, precisa pensar, por que essa pessoa está presa preventivamente sem ser revisto? Aí a gente tem que pensar no caso das preventivas. Por que uma pessoa está presa preventivamente? Porque ou ela está oferecendo perigo para a garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica,
ela está ameaçando o testemunho ou ela está tentando fugir. Então, o que o código diz aqui? A cada 90 dias, o juiz é obrigado a ver se essa situação permanece. Se passou 90 dias ele não viu, então a displicência do judiciário. Não pode uma pessoa ficar presa mais tempo por um problema da justiça. E aí o código está falando aqui, né, no 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a preventiva se no decorrer da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, ou seja, acabou as garantias lá do 312 da preventiva, bem como novamente decretar, renovar se sobrevierem razões que a justifiquem. Aí o parágrafo único, que é um polêmico. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar sua manutenção em 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena da prisão ser ilegal. Cada 90 dias o juiz tem que rever a decisão de preventiva, porque está em jogo um direito fundamental aqui de liberdade. Se não der, se não soltar de ofício, solta por habeas corpus. Por quê? Porque a prisão ficou ilegal. Né? Então, qual que é o problema principal aqui? Né? Eu acho que é a logística da justiça que está falhando, seja pela falta de pessoal. Mas pode o réu ficar lá na cadeia ilegalmente, sem uma decisão? Não pode. Então pode ser o André do Rap, pode ser qualquer um nesse mundo. E que bom que isso tem hoje em dia, porque a Selma vai confirmar para mim. Antigamente, antes da audiência de custódia, podia o réu ficar preso em flagrante o processo inteiro. Ficava o processo inteiro preso em flagrante. Que flagrante pode ser decretado por qualquer um. Até o juiz rever esse flagrante. Vai lá, alguém prende em flagrante aquela pessoa, às vezes pode ser parecido, não era. Quantas pessoas inocentes ou não estavam ilegalmente. Por quê? Porque não tem advogado ali para resolver isso. Ou se tem, faz um serviço de 600. É difícil, né? Eu acho que estão crucificando ali estavam crucificando quem deu quem soltou, porque estava escrito na lei. Só que aí, ó, o povo endeusa, né? O povo fica endeusando político, e olha lá, olha o nome de pacote anticrime aqui, né? Tá aqui tudo que foi incluído por essa lei aqui. Eu não gostei não, Pro. Para mim, pior do que isso é o acordo de não persecução, eu acho muito pior. Né? Eu acho que quando os políticos entenderem que para acabar com a impunidade, a gente precisa fazer mais presídio para pôr esse povo lá dentro, não ficar soltando antes do tempo, né? E fortalecer ali, tem mais pessoal trabalhando, né? Aí as coisas vão mudar. Pelo que está aqui, eles estão arrumando um jeito, já sabendo que pode ser que o judiciário não consiga dar vazão. Aí solta um traficante perigosíssimo, pleno direito de soltar. Ele caiu no mundo, já era. Acabou, né? Acabou. Se eu sou ele, eu já tô... Não, eu não sou ele, né? Esse aí não tá mais, não. Pro! Ai, amor! Eu queria te agradecer em nome de todo mundo, né? E pelo semestre, pelo segundo semestre, né, com a gente, pela sua dedicação e atenção com a gente. E a gente queria fazer um agradecimento para você, todo mundo, tá? Que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Legal, eu que agradeço. Ah lá, Kátia, cadê meu bolo? Ah, gente, que saudade de vocês, gente. Que saudade. Ah, Selminha ali. Que saudade. Cadê seu nenê, Selma? Coisa mais linda, o filho da Selma. Hoje ele não tá aqui comigo, não. Ah, Maria. Ah, gente, que saudade de vocês. Olha que bonitinhos. A Débora com a cara de séria. A Marisa. Gente, que saudade de vocês, viu? A gente não tá se vendo, professora. Por que será? Cadê eu? Não, a gente não tá vendo, não dá para ver o resto? Não dá para ver o pessoal? Né? Como de... a Luana! Gente, eu que quero agradecer esse semestre, eu quero agradecer muito vocês, né? Eu sei que é muito difícil estar do lado de lá, né? Aqui a gente falando que nem as matracas, mas eu queria dizer para vocês
que mesmo assim a gente faz de todo coração para que vocês tenham um ensino de qualidade, né? Me desculpe as falhas, me desculpe qualquer coisa, mas o que a gente faz aqui, do lado de cá, a gente faz com muito amor, a gente quer que vocês aprendam da melhor forma possível, estudem bastante. Eu quero ter a alegria de, mais para frente, aí, entregar o canudo de vocês, a carteira da OAB, para quem quiser fazer OAB, realizar esse sonho. E tá com vocês aí ainda depois que vocês saírem da faculdade, me ligarem. Professora, eu tô aqui com o cliente, o que eu faço? Eu faço, faz cara de paisagem, que aqui a gente conversa. Depois me liga, conta o que aconteceu, né? Passar por isso. Se tiver algum problema sobre execução, liga para a Selma, que ela sabe muito mais do que eu. A Selma, minha de ouro, né? Sabe? E um ajudando o outro sempre, tá, pessoal? Sempre, sempre. Espero que a gente fique juntos até o final do curso. Já já vou receber a nossa próxima lista de aulas, né? Ela vem fechada, às vezes vocês falam assim, professora, que aula ruim, né? Como interativa. Infelizmente, eu não tenho ingerência sobre isso, eu queria muito ter, não tenho o que receber, mas eu faço questão, na medida do possível, pelo menos uma vez por semana, dar aula para vocês, né? Para ficar junto com vocês, para saber como que vocês estão. Eu fiz um forms falando, né, pedindo para vocês o feedback dos professores, para que vocês me digam como que anda a situação,